Cumprimentamos aos irmãos e a você que nos assiste pelo YouTube também. Um caloroso Shabbat Shalom, a paz do Senhor. Nós vamos hoje meditar na Parashá, na porção Vaielech, que está lá em Deuteronômio, capítulo 31, a partir do versículo 1 até o versículo 30. A porção é um capítulo. Portanto, nós podemos ler o capítulo inteiro, né? Não, nós vamos ler até do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Deuteronômio 31, de 1 a 13, com o tema: seja forte e corajoso, foque na missão, ele voltará. Muito bem. Diz assim: e foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: hoje completo 120 anos de idade, já não poderei mais sair e entrar. E o Eterno me disse: não passarás este Jordão. O Eterno teu Deus, ele passará diante de ti. Ele destruirá as nações diante de ti e as herdarás. Josué, ele passará diante de ti, como falou o Eterno. E lhes fará o Eterno como fez a Sihon e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. E os entregará o Eterno diante de vós, e lhes fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Eterno teu Deus é quem vai convosco, não vos deixará e não vos abandonará. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque tu entrarás com este povo à terra que jurou ao Eterno e a seus pais dar-lhe. E tu os farás herdá-la, e o Eterno é quem vai diante de ti, e estará contigo, não te deixará e não te abandonará. Não temas, nem te atemorizes. E escreveu Moisés esta lei, e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo fixado, no primeiro ano do ano da remissão, na festa das cabanas, quando todo Israel vier a comparecer diante do Eterno teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os peregrinos que estão nas vossas cidades, para que ouçam e para que aprendam e temam ao Eterno vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos por todas as tuas bênçãos, meu Deus. No nome do teu filho Yeshua HaMashiach, pedimos que o Senhor fale conosco. Amém. Amém, meus irmãos, vamos sentar. Muito bem. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar na porção Vaielech. É uma porção que retrata as orientações que Moisés está dando para o povo, aparentemente no último dia do seu ministério, e talvez de sua vida também. E ele passa essas informações e passa a liderança para Josué, segundo a orientação do Senhor. Então, todas as demais porções, tem mais 2, se não me engano, nesse ciclo de porções, já está retratando este dia, o dia final, o dia em que é repassado a liderança para Josué. Muito bem, e ele começa falando da limitação dele, que ele não poderá passar o Jordão. Então ele encoraja tanto o povo a ser forte, quanto Josué. Ele encoraja os dois. O povo, primeiramente, dizendo: eu não vou, mas Josué vai. Depois ele encoraja Josué. Imagina o Josué, né? Que seguiu Moisés durante todo aquele tempo, a preocupação dele de agora assumir aquela função de conduzir aquele povo, né? Então,
o povo temeu e Josué também. Não é fácil, é uma responsabilidade grande que ele estava assumindo ali. Então ele precisava ser encorajado, e o Eterno fez isso também com Josué. O Eterno deu sinais a Josué. O Eterno encorajou o povo, mas ele fortaleceu também Josué. Por quê? Porque a liderança pode mudar, mas a missão continua. O propósito é o mesmo, chegar no objetivo. É isso que tem que estar na mente, na nossa mente. Líderes passam, morrem, e outros o Eterno levanta. Mas o nosso propósito, que é chegar no objetivo, deve permanecer. Nós não podemos estar presos a pessoas. E tanto Moisés quanto Josué tinham motivos para estarem preocupados. Basta lembrar da experiência do bezerro de ouro. Quando Moisés subiu, ficou 40 dias e o povo se desviou. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante. Então Moisés tinha uma preocupação com relação a isso. Por isso que ele profere, esse conselho, em seja forte e corajoso, mantenha o foco, o objetivo precisa ser alcançado, ok? E se nós formos ver o motivo que Moisés enfatizou, essa coragem, tem tudo a ver com os 40 dias no deserto. Vou até falar disso já agora. E a consequência do pecado do povo, a ansiedade que eles tinham em relação a uma solução imediata para os problemas. Por que eles pecaram com o bezerro de ouro? Eles queriam prosseguir. Olha, este Moisés que nos tirou da terra do Egito, já não foi Deus que tirou, foi Moisés. Não sabemos o que aconteceu com ele. Vamos fazer um ídolo que vá diante de nós. Eles queriam fazer o quê? E não dá para ficar esperando. A ansiedade, meus irmãos, é um problema na vida do servo. A ansiedade porque a gente quer solução. A gente quer solução, a gente quer que as coisas se resolvam logo. Deus falou que nós vamos sair da terra do Egito e nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Eu quero ir logo para essa terra. O que eu estou aqui esperando nesse deserto? 40 dias. Para quem viveu anos debaixo da chibata, passando por dificuldades, passando por lutas, passando por afrontas, sendo humilhado, que viu a mão de Deus na vida deles, 40 dias. Nós somos assim, irmãos. Estou falando isso aqui não é para julgar, não. O Eterno opera na sua vida, o Eterno te abençoa. Quantos de nós, alguém aqui pode dizer, não, nunca vi o Eterno fazer nada na minha vida? Pode? Todos nós temos experiência com o Eterno. Mas na hora que vem uma dificuldade, a gente esquece de quem é que nos abençoou, quem é que nos fez a promessa, quem é que está indo adiante de nós. É o Eterno, o Criador de todas as coisas. Então, naquela situação, o que aconteceu? A ansiedade fez com que eles substituíssem a fé no Eterno, porque para eles era invisível, por uma fé que fosse, por algo que fosse visível, palpável. Interessante que
Eles viram os sinais acontecerem no Egito. E não é possível. Aliás, é possível. Que um homem, que as pessoas entendam que tenha sido Moisés que fez isso. Porque o próprio Moisés havia dito que era Deus que ia fazer. Ele estava ali como um profeta. Como é que um homem vai lançar pedras do céu? Como é que um homem vai fazer o mar se abrir? Como é que um homem vai fazer uma escuridão que a pessoa não conseguia se mover? Trevas que se podiam apalpar. E interessante, no mesmo ambiente em que para um era trevas, para o outro era luz. Como é que um homem ia fazer isso? Óbvio que era obra do Eterno, portanto, não era a presença física. Até porque Moisés não é onipresente. Então, quando ele estava em algum monte, orando a Deus para que aquelas coisas aconteçam, não estava dentro da casa da pessoa, eles não estavam vendo Moisés ali. Eles viam o fato acontecer, porque Deus falou que aconteceriam. Mas dependiam de algo visível para poder se manter. E com isso, fizeram o bezerro de ouro. Agora, meus irmãos, se nós traçarmos um paralelo com as nossas vidas, a demora de Yeshua voltar. Yeshua morreu por nós. Ele subiu. Ele veio ensinar a Torá e não anular. Tanto que não se encontra nenhuma fala dele contrário à Torá. O que ele faz é colocar as coisas no lugar. Com relação ao sábado, por exemplo, é lícito fazer o bem no sábado. Ele não falou que para as outras coisas estava liberado. Ele só disse, portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Vocês são hipócritas, porque se uma ovelha de vocês cair num buraco no dia de sábado, vocês vão lá resgatá-la. Então, curar pessoas no sábado é lícito. É lícito fazer o bem no sábado. É legal, é lícito, não é proibido. É isso que ele estava falando. Mas as demais coisas continuavam. É lícito fazer o bem. Então, ele não anulou nada, ele veio ensinar a Torá. E ele passa pela crucificação e sobe. E está à direita do Pai. Agora, a nossa ansiedade, muitas vezes pensando que uma intervenção divina deveria acontecer no momento que nós achamos que deveria acontecer, né? Pode trazer problemas. Porque nós somos seduzidos à solução física, material. O que os meus braços podem fazer, não é mesmo? E aí nós criamos o nosso bezerro de ouro. Aí nós fazemos o nosso bezerro de ouro, né? Da modernidade. O que é? A solução rápida, o conforto. Seja em qualquer que seja a situação, seja ele financeiro, seja ele de um outro tipo de problema, qualquer coisa que seja uma necessidade para nós, que nós queremos que resolva. Se Deus não resolveu, então... Eu vi um pastor pregar um dia, obviamente que ele prega teoria da prosperidade, né, teologia da prosperidade, e ele disse assim, você hoje vai doar tudo. Você vai doar tudo que você tiver e você vai testar Deus. Se Deus lhe der em dobro, então Ele é Deus. Se Ele não der, então é porque Ele não é Deus. Mas Ele não falou que devolveria o dinheiro. Aí não, né? Mas se Ele não der, então entende o tipo de mensagem? Bezerro de ouro. A quem é que nós servimos, irmãos? A quem é que nós servimos? A gente tem que entender uma coisa, dinheiro não é tudo.
As pessoas pensam que prosperidade é dinheiro. Se fosse, não existiam pessoas milionárias que se suicidavam. Não é? Será que existem pessoas abastadas que cometem suicídio? Será? Ou será que existe um outro tipo de prosperidade que nós temos que buscar? Paz, amor, presença de Deus nas nossas vidas, propósito, salvação. Passamos por lutas, não era fácil para os irmãos no deserto. Ou pensa que é fácil? Imagina os seus problemas do dia a dia, todos os problemas. E você andando no local arenoso, com areia para tudo que é lado, sol escaldante, crianças, mulheres grávidas, idosos. Imagina isso. Porque aqui é fácil, né, irmãos? Confortávelzinho, nas cadeiras, se precisar temos um ar-condicionado, é ou não é? Na nossa casa. Água? Ah, você vai na torneira, tem água. Bebedouro está ali, ó. É ou não é? A gente não consegue ficar 1 hora sem ir ali naquele bebedouro, não é mesmo? Conforto. Ah, se eu tiver problema, então Deus não está me seguindo. Eu preciso de uma solução prática para esse momento. Bezerro de ouro. A solução para os seus problemas, dependendo da forma com que você compreende essa necessidade, pode se tornar um bezerro de ouro na tua vida. Ao invés de você estar servindo ao Eterno, e para servir o Eterno tem que se enquadrar no ensino dele, não, eu tenho a solução para a minha vida. A minha forma de pensar. Deus sabe que eu não aguento isso, bezerro de ouro. Eu preciso lutar, ainda que eu seja do jeito que eu for, ansioso do jeito que eu for, é a vontade do Eterno que vai se fazer. Paciência. A Torá dele vem depois para ser colocada dentro da arca. O teu coração. A Torá deve estar dentro do seu coração. Portanto, meus irmãos, a verdadeira prosperidade é a presença do Eterno nas nossas vidas. É por isso o encorajamento de Moisés. Por isso que Moisés estava ali falando com o povo. Seja corajoso, seja forte. Mantenha-se firme, não esmureça. Eu estou sendo tirado. Eu não posso mais entrar e nem sair. O Eterno disse que eu não vou atravessar o Jordão, mas não decaiam da fé, não sigam bezerros de ouros, foquem no objetivo. Foquem no objetivo. Pensa que o objetivo maior da sua vida não é enriquecer, não é ter saúde. Ó o que eu estou falando aqui, irmãos. Este não é o maior objetivo da sua vida. Não é solução de problema nenhum que você imaginar. O maior objetivo da sua vida é vida eterna. É salvação. É encontrar com Yeshua naquele dia e dizer assim, Senhor, Ele falar para você, vinde benditos de meu Pai e adentrai as moradas eternas. Esse é o objetivo. O restante, tudo, saúde, que eu acho que é a maior riqueza que um ser humano pode ter, é secundário. Entendem isso? O foco principal é alcançar o objetivo. É chegar no momento do encontro com o Senhor e estar em condições de adentrar as moradas eternas. Amém? Muito bem. Eu quero abrir lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 a 14. Deuteronômio 8, versículo 11 a 14 diz assim: olha a preocupação
Olha a preocupação do Senhor. Guarda-te, que não te esqueças do eterno teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, seus juízos e seus estatutos, que eu te ordeno hoje, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e habitado nelas, e teu gado e teu rebanho se terem multiplicado, e a tua prata e o teu ouro se terem aumentado, e tudo que possuíres seres multiplicados, por isso tudo se orgulhe no teu coração e te esqueças do eterno teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Será que Moisés tinha motivo de preocupar? Meus irmãos, às vezes nós questionamos o Senhor: Senhor, por que eu passo por dificuldade? Por que eu passo por aquilo? Muitas vezes é porque se você tiver tranquilidade, você abandona o eterno. Sabia disso? Às vezes você precisa estar passando por uma luta, porque aí você fica apegado a Ele. E o bem maior você vai ter, que é a salvação. Às vezes Ele não te dá o que você quer, não é porque você não precisa, é porque se você for receber o que você quer, você vai abandonar a salvação. E Ele está preservando o bem maior. Mas eu hoje aconselho: foque na salvação, para que não aconteça isto que está aqui em Deuteronômio 8, de 11 a 14. Meus irmãos, o maior teste de fidelidade ao eterno não é quando você está na luta. Quando você está na luta, você está orando ao eterno, às vezes você não tem solução, né? Você está ali: Senhor, me abençoa, você não tem o que fazer. Aí você clama ao eterno, Ele te dá uma bençãozinha ali, para você ver que você está com Ele, vai te dando por doses homeopáticas, né? Então Ele te dá uma dose ali, para não, Deus está operando na minha vida, precisa também não pensar que Ele te abandonou, né? Ele te dá, mas Ele não te dá tudo, sabe por quê? Para você não abandonar. Então se prepara para você ter condições de receber a bênção completa. Se prepare para isso, para que você possa receber a bênção e não abandonar o eterno, porque agora não tem o problema. Agora, quantas pessoas estão passando por luta, recebe uma cura, vai embora, não preciso mais. Então, eu preciso me preparar para que o conforto, a prosperidade física não seja a ferramenta que vai me fazer abandonar a Torá do Eterno. Olha só. Meus irmãos, e olha só como o Eterno é didático, né? Ele tem uma didática fantástica, né? É como se Ele nos desse um antídoto a longo prazo para nós sempre lembrarmos dele. Ele nos dá um antídoto. Ele nos manda e fala: agora de vez em quando você toma um comprimidinho desse aqui, ó. Olha só, nós semana passada celebramos trombetas, a festa das trombetas, segunda-feira, né? Celebramos a festa das trombetas. E nós falamos que as festas são o quê? Tempos determinados pelo Eterno. Quando você vai tomar um remédio, você não toma uma dose de tantas em tantas horas? É, não é? De tantas em tantas horas você toma uma dose. Então o Eterno vai e Ele institui tempos determinados. Para quê? Para que nós possamos, de tempos em tempos, pelo menos, né, lembrar que precisamos voltar, que é um projeto, não é mesmo? E aí, quando nós meditamos nos ensinos contidos nas festas bíblicas, e eu não vou repetir agora, porque eu falei no dia, né, da festa das trombetas, o vídeo está aí na internet, se os irmãos quiserem assistir depois, pode assistir. Nós vamos ver agora em Deuteronômio 31, versículo 10, um mandamento muito interessante, né? Eu só quis situar os irmãos dentro do que eu vou falar agora, falando das festas. Olha só que interessante.
E ordenou-lhes Moisés, dizendo, no fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, Shemitah, na festa dos tabernáculos. Continua. Quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, as meninas, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Veja bem, olha só que interessante. Seja forte e corajoso, não é isso? Tenha ânimo, mas o Eterno vai e aplica agora o antídoto. Para vocês não esquecerem, para ajudar vocês, a didática dele. Em Shemitah qual que é? De 7 anos tinha um ano de remissão, ok? Tinha perdão de dívidas ali e tinha o descanso da terra, tá bom? De 7 em 7 anos. E aí, olha só o exercício de coragem que eles precisavam fazer. Imagina um dono de terra, um fazendeiro. Esse fazendeiro tem lá a produção dele, ele vende, ele enriquece com isso. Parte da terra dele, né, era terra que ele agregou de outras pessoas, ele tinha que devolver. Os trabalhadores dele eram servos, escravos, ele tinha que libertar. E agora, como é que eu vou progredir? Se eu abrir mão do meu patrimônio, se eu abrir mão dos meus trabalhadores. O que é isso, irmãos? Fé. Deus mandou, eu faço. Eu estou servindo ao Deus, Criador do céu e da terra, não a um bezerro de ouro. Não é o meu conforto aqui, a minha riqueza que eu estou servindo. Eu sou o dono desta riqueza, não ela que é dona de mim. Deus mandou fazer dessa forma, então eu vou fazer. E eles obedeciam, e isto era uma prova de que eles não estavam seguindo ao bezerro de ouro, estavam seguindo ao Eterno. Ok? Então, tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem para poder abrir mão, seguindo a ordem do Eterno, não é isso? É fidelidade. E eles eram ali, tinham que fazer isso, tá bom? Era uma justiça social, né? Que era feita. Está lá registrado em Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 e 2, que no ano de Shemitah, não precisa abrir, mas se os irmãos quiserem conferir depois, tinha que acontecer a devolução da terra e a libertação dos escravos. Agora, nós usamos aqui bens materiais, não porque é somente isso que está envolvido. Usamos como um exemplo e que é o mais fácil de nós compreendermos. Tudo bem? Mas o bezerro de ouro, ele pode estar não apenas nos bens materiais, como eu já falei aqui, até mesmo saúde, né? O seu problema, seja qual que for, nós não precisamos de uma muleta para servir o Eterno. Entende? O que é a muleta? É eu estar bem. Se eu estiver bem, então Deus está me abençoando. Já viu pessoas que assim, se eu não tiver problema nenhum, é porque é sinal de que Deus está me abençoando. Se eu tiver problema, então Deus não está me abençoando, né? Se eu estiver no local e lá eu estiver prosperando, então Deus está me abençoando naquele local. Mas se Deus não estiver me abençoando naquele local, se eu não estiver ganhando dinheiro, se eu não tiver saúde naquele local, então é porque aquele local não tem a bênção de Deus. Não deve ser esse o parâmetro. O parâmetro tem que ser a palavra. O que diriam os irmãos nazarenas? Deus estava abençoando eles? Estava? O que diriam as pessoas que iam para as fogueiras? Os crentes, Deus estava abençoando eles? Ou Deus abandonou eles? Então o que é riqueza?
O que é prosperidade? São as coisas que você pode ver nessa vida? O seu bem-estar nessa vida? Ah, então eu não posso buscar riqueza? Pode! Não pode não, deve. Eu não posso buscar ter saúde? Deve. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos o dever de cuidar do templo de habitação do Espírito do Eterno. Temos que ter saúde. Então temos que lutar pela nossa saúde. Temos que lutar pelo nosso conforto, porque conforto gera saúde. Temos que trabalhar pelas nossas riquezas, porque a riqueza possibilita a gente lutar para ter saúde e até ajudar quem precisa. Nós devemos fazer isso, mas isso não pode guiar a sua vida. Isso não pode ser o seu Deus. O que te guia tem que ser a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu não sou contra a prosperidade, eu preciso prosperar. Eu também preciso prosperar, eu luto, é por isso que eu trabalho até hoje, aposentado eu trabalho. Senão não precisava, não é? Precisa, não somos contra a prosperidade. O que o nosso coração não pode estar nela. O nosso tesouro tem que estar na eternidade. É óbvio que nós devemos buscar o nosso conforto, não é mesmo? Mas nós temos que ter em mente o nosso objetivo, o nosso foco na missão. Yeshua vai voltar. O irmão citou aqui, e eu até glorifiquei o Senhor, porque está dentro da mensagem falar sobre isso, né? Achará fé na terra, quando ele voltar, e o que é fé? Fé, meus irmãos, não tem nada a ver com sorte. Fé não tem nada a ver com vou fazer aqui um pensamento positivo muito forte, que as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Não, fé é fidelidade. É por isso que a gente está pregando aqui, seja forte, não importa as circunstâncias. Às vezes eu vejo pessoas falando da perseguição dos últimos tempos. E eu vejo pessoas dizerem assim, se baterem na minha porta, pessoas que acreditam que vai ter que pôr, né, um selo lá, um chip, não sei o que é, que a marca é algo na mão, eu não vou aceitar, né? A pergunta é, se for isso, eu não sei se eu não posso afirmar, eu tenho outra visão em relação a isso. Eu acredito que a marca do anticristo tem mais a ver com aquilo que você faz, que é contrário à palavra, e a marca de Deus é você cumprir a palavra. Inclusive o Shabat é uma das marcas, e isso está falado na Bíblia. Então eu penso que da mesma forma o do anticristo vai ser algo nesse sentido. Se eu guardo a Torá e tenho a marca de Deus, se eu não guardo, eu tenho a marca do anticristo. Porque estou contra aquilo que Cristo pregou. Ok? Então tem pessoas que falam isso. Aí essas pessoas estarão preparadas? Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que cumprir nada, eu não tenho que me esforçar. Olha, Moisés, esforça-te para que você não venha cair com um bezerro de ouro, né? Não ia voltar com um bezerro de ouro, esforça-te. Eu estou indo, olha Yeshua. Yeshua foi para perto do Pai. Mas ele diz, eu vou e volto para vós. Mas achará fé quando voltar? O reino de Deus é tomado por força, esforço. Esforça-te. Não ponha os seus problemas diante da palavra de Deus. E eu não estou aqui de maneira alguma falando a respeito dos irmãos que não puderam vir porque estão enfermos, irmãos. Pelo amor de Deus, eu entendo. Quem não pode vir à igreja, ok? Quem não pode estar enfermo. Ou está cuidando de quem está enfermo. Ok? Isso é amor. Não é isso que eu estou dizendo. Aliás, nesse momento, eu não estou falando nem de vir à igreja, tá bom? Eu estou falando de esforçar para seguir a Torá. Tá certo? Quero que fique bem claro isso aqui. Esforça-te para seguir a Torá. Aí é onde você está. Esforça-te para servir. É importante congregar? É sim.
É importante. Mas esforça-te, tenha um foco, tenha um objetivo, foque na missão. Seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque, meus irmãos, se nós analisarmos lá, Mateus 13, irmãos. Mateus 13. Isso. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou também o joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como está cheio de joio? Respondeu-lhe ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhes os servos: queres que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. Meus irmãos, o trigo e o joio aqui não é a palavra. O trigo e o joio aqui somos nós. Porque quando fala de colher e colocar no celeiro, o Eterno vai colocar a palavra dele no celeiro ou está falando de nós? A palavra dele está aí. Ele criou o universo pelo poder da sua palavra. Está falando de nós. Só que ele veio e pregou uma palavra. A palavra dele, uma semente. A palavra é a semente. E crescemos nós. O trigo, né? O trigo, irmãos. O trigo, né? Ninguém quer ser joio, não é? O trigo. Mas no meio daquele campo, que é os nossos corações, um inimigo veio e plantou o joio, a semente do joio, e ela cresceu no meio, entre os servos de Deus. Os servos aqui, que vão até esse pai de família e falam que vão arrancar, são os anjos. Yeshua diz: não, deixa. Quando for a época da colheita, nós vamos discernir facilmente. Se for agora, está crescendo, né? Agora está crescendo, e está todos eles ainda em riste, né? Em pé. Todos eles em pé. Mas quando a época da colheita, a colheita quer dizer que já tem o quê? Trigo dentro. O joio não tem obra. Não tem fruto, não tem obra. Obra é fruto. O trigo tem obra, tem fruto. O que acontece com quem trabalha? Cansa, né? Ele cansa. Pesa. Quem tem fruto, pesa. E o joio, que não tem nada? Está lá, continua lá. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso guardar nada, eu não preciso guardar Shabat, eu não preciso me preocupar com regras alimentares, basta crer. A água está vindo aqui me regando, né? Basta crer, estou vivo. Aí na época da colheita, no final dos tempos, meus anjos, recolhe primeiro os joio. Para onde? Para a fornalha. Pega eles, pegou eles, fogo. Agora pega o trigo e recolhe no celeiro. Agora pega o servo e recolhe no celeiro. Seja forte, seja corajoso, não olha para a luta, não valorize a luta. Valorize a bênção. Foque
no objetivo, foque na missão, foque em salvação, em conhecer a palavra de Deus, em saber se você está guardando os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua, como está lá em Apocalipse 14, 12. Foque nisso. Ah, mas e o restante da vida? O restante é consequência. O restante é eu vou lutar sim para ter minha prosperidade, vou, mas não é ela que dita a minha vida. Eu vou lutar para ter saúde, vou, mas independente de ter saúde. Lembra dos irmãos da fornalha de fogo, os amigos de Daniel? Saiba, rei, que se o meu Deus quiser, ele pode me livrar da fornalha. Mas se ele não quiser, também eu não vou me curvar perante esse bezerro de ouro, que é a solução do meu problema naquele momento. É só se curvar perante o rei. Entende isso? A mesma forma nós. Se Deus me curar, é bênção. Se Deus não curar, é bênção também. Se Deus resolver meu problema financeiro, é bênção. Se não resolver, é bênção também. Se eu tiver conforto, é bênção. Se eu não tiver, é bênção também. Deus é Deus. Foca no objetivo. O restante é consequência, irmãos. E Ele vai nos abençoar. Irmãos, olha a pergunta que eu fiz no começo. Deus não tem te abençoado? Então, ponha o foco no objetivo. E talvez bênçãos maiores virão. Desde que o que lhe faz servir a Deus não é você estar bem, mas é servir a Deus, ou seja, se eu estiver passando por dificuldade, ou se eu não estiver passando, estiver muito bem, da mesma forma eu vou servir a Deus. Eu sou trigo, e o trigo, às vezes, ele enverga mesmo, às vezes não, ele enverga, porque está pesado de fruto. Eu sou trigo, eu quero ir para o celeiro, eu quero estar com o Senhor na eternidade. Eu quero que, quando eu terminar minha vida, eu esteja em paz com o Eterno. Eu esteja de bem com o Eterno. E estar de bem com o Eterno é uma questão de fidelidade. Estar de bem com o Eterno independe de você estar bem fisicamente ou não. Não pode depender disso. Não pode depender. Você tem que estar de bem com o Eterno sempre. Na bonança e na escassez. Na saúde, na enfermidade. Você tem que estar de bem. É fidelidade, irmãos. Tanto faz. Volto a dizer. Não precisamos de muletas. Sejamos Hazak, Venit, Hazek. Não é isso? Isso é uma palavra que está lá em Samuel. Não está na Torá, mas está lá em Samuel. Né? Aí é usada toda vez que termina um livro. Fortes, sejamos fortalecidos, para que nós possamos prosseguir. Porque o projeto vai concluir. E Yeshua vai voltar. E nós precisamos estar em condições de alcançarmos a bênção do Eterno. Né? Então, ser forte não pode ser um desejo, né? Mas é um esforço mesmo de viver a Torá, de viver a palavra de Deus. Está sempre preparado. Lembra que eu falei das festas? O Eterno nos dá o antídoto. De 7 anos, lê a Torá. Nós podemos ler a Torá todo dia. Hoje está fácil, né? Antigamente não tinha. Nós temos ela em casa. Podemos ler todo dia a Torá. Então, sejamos fortes, para que, quando Yeshua voltar, nós estejamos em condições de ouvir a voz dele nos chamar para entrar para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e vamos ficar de pé.